Da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome dele, porque as misericórdias dele duram para sempre. Obrigado, Félix, pelo convite. Lá na Asa Norte, irmãos, a gente está com um pastor que está com um ano, terá um ano agora, pastor Michael. Ele veio para trazer uma nova, vamos dizer assim, uma nova abordagem para a gente pregar o evangelho para as pessoas ali da Asa Norte. A gente está com esse trabalho ali, não é fácil, tá? Pregar ali para uma sociedade secularizada, tá? Não é fácil a gente alcançar. E a gente está clamando a Deus ali naquela localidade, naquela comunidade, para que Deus nos ilumine, para que Deus mostre para cada um de nós ali como alcançarmos aquelas pessoas que moram naqueles apartamentos, naqueles blocos ali na Asa Norte. Nós ficamos ali na quadra da 608 Norte. Tá? E eu confesso para vocês que é um pouco difícil eu sair da Asa Norte, porque como eu sou ancião ali, dos 5 blocos, nós classificamos ali 5 blocos ali na Asa Norte. Tem 5 anciãos ali. E o meu bloco é o bloco de conexão. O que corresponde à conexão? A parte missionária toda da igreja, a parte de comunicação, a parte da escola sabatina, tudo estratégico, a parte do ministério da oração. Então, esses irmãos ali, tá? A gente se reúne mensalmente ali para planejarmos e traçarmos ali objetivos para alcançarmos pessoas para o reino de Deus. E é difícil eu sair dali da igreja. O Félix várias vezes pergunta, vamos lá na nossa igreja, lá as festas eu vou. Nunca dava, mas dessa vez, eu estava no mês passado como o ancião do mês, no mês de setembro pode botar que eu vou lá. E aqui estou. Obrigado pelo convite, tá? Espero, queridos irmãos, que a mensagem que Deus colocou em meu coração alcance também o coração de vocês. Tá? Toda mensagem que eu preparo, que eu ouço por aí, entendendo? Também, que eu estudo, primeiro eu vejo se ela realmente toca no meu coração. Se ela me alcança, se ela mexe comigo. Aí sim, quando eu vejo que ela realmente trouxe sentido para a minha vida, então vai fazer sentido também para a vida dos meus irmãos, das pessoas que estão ali na igreja. Quando eu estava vindo para cá, que eu moro lá em Sobradinho, na região de Sobradinho, eu vinha pensando, meu Deus, os teus filhos vão sair dos seus lares ali para ouvir a tua palavra. Usa-me, Senhor Deus. Por favor, não seja mais uma palavra, apenas mais uma palavra, mas que eles saiam dali diferente, saiam dali incomodados. Portanto, queridos irmãos, não estou aqui nessa manhã de maneira nenhuma para massagear o ego de vocês, tá? Não vim para isso, tá? Não vim. Eu vim para diverti-los. Eu sei que muitos de vocês passaram a semana toda, não sei o que aconteceu, eu vi até a minha irmã contando aqui o caso da filha dela, eu sei que muitos de nós passamos por muitos problemas aqui. Mas eu quero dizer para todos vocês que eu tenho certeza absoluta que nessa manhã de sábado, aqui na igreja, vocês sairão diferentes daqui. Por quê? Porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é um chamado especial para você nesse último tempo que nós estamos vivendo. Nos tempos finais que nós estudamos na lição da escola sabatina. Tá? E vocês vão observar que eu vou fazer muitas perguntas para você, mas muitas. Poxa, o sermão é baseado só em perguntas? Sim, queridos. Sim. Muitas perguntas eu vou fazer. E o objetivo dessas perguntas que eu irei fazer para todos vocês aqui é justamente para vocês pararem e refletirem. Não preciso que vocês respondam. Fiquem só com vocês mesmos a resposta. Tá? E é isso que eu quero, nessa manhã,
trazer para todos vocês, tá? Eu quero que vocês entendam, irmãos. A primeira pergunta que irei fazer para vocês: aonde você estará daqui a 100 anos? Pensem só. Por que você nasceu? Por que você nasceu? Por que você está aqui nesta manhã? Pare um pouco. Qual é a razão da vida de vocês, da tua vida? Qual é a razão? Eu gostaria que vocês reflitem nessa manhã nessas perguntas. E vou fazer muito mais perguntas para vocês. Tá? Vamos abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia aqui no livro de Romanos. Tá? Capítulo 13 aqui do livro de Romanos, amigos. Por favor, pela bondade de Deus. Abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos lá. Do versículo 11, tá? Romanos, capítulo 13, versículo 11 até o 14, tá? Até o 14. E aqui diz para todos nós, o versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Versículo 12. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixem de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, e nem em desavença ou inveja. 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. É um pouco pesado, né, irmãos? Poxa, eu vim para a igreja para ouvir. Despertem. Despertem, diz o apóstolo Paulo aqui para todos nós. Despertem do sono, compreendendo o tempo que nós estamos vivendo. Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Paulo está advertindo a igreja ali de Romanos, aos romanos. Eu pergunto de vocês nessa manhã de sábado. Vocês já leram bastante a parábola das 10 virgens? Quantos estavam dormindo quando o noivo chegou? Quantos? Todas 10. Todas 10 virgens estavam dormindo. A única diferença, irmãos, das virgens, vamos dizer, loucas e as prudentes, era a reserva de azeite que 5 prudentes tinham a mais do que as outras. Essa é a diferença. A igreja, queridos, no mundo, a igreja no mundo, ela está no estado de demência, no estado de sonolência, no estado de mornidão. A igreja, estou afirmando para todos vocês sem medo, porque eu sou um dos líderes da igreja lá na Asa Norte. A gente clama, eu clamo a Deus todos os dias. Todos os dias eu clamo a Deus para que Deus, Senhor, estou disposto, Senhor, para pregar o teu evangelho. Eu queria estar na condição do Félix hoje, por exemplo. Agora eu falei para ele aqui, aposentado. Eu gostaria muito de estar aposentado, para ter o tempo suficiente para pregar o evangelho. Eu clamo a Deus todas as manhãs com a minha esposa, para que Deus envie, para que Deus mostre para a gente, para mim e para ela, o trabalho que nós devemos fazer. Eu não quero fazer parte, queridos irmãos, da igreja, do último período da igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, uma igreja que não tem vida, uma igreja que não tem entusiasmo, que não tem fé.
Eu não quero fazer parte, não, irmãos. De uma igreja que Deus está a ponto a vomitar de sua boca. Eu perguntei do Félix: Félix, quantos membros vocês são aqui, Félix? Ele disse: olha, nós frequentamos aqui 30, de 30 a 40, 50, não é isso, Félix? Aqui, 30, praticamente 30 membros aqui. Dos 30, meu irmão Félix, quantas pessoas batizaram até hoje, ou até o 7 de setembro aqui de 2024? Uma ou duas, não é isso? Uma pessoa, né? Uma pessoa. Lá na Asa Norte não é diferente não, irmãos. Não é diferente de vocês. Lá nós somos quase 400 membros ali. Irmãos, quando nós viajamos de uma cidade para outra cidade, de um país para outro país, aqueles que são prudentes, eles geralmente vão lá na internet e vão ver como é que está o tempo lá nessa outra cidade. Né? Por que a pessoa vai ver o tempo? Para levar as roupas adequadas. Mas aqui, no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: façam isso compreendendo o tempo que nós estamos vivendo. Aqui, irmãos, nesse verso 11, é descrito o tempo, mas não o tempo do clima. O tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse, eu pergunto de vocês, que o apóstolo Paulo está dizendo? Você conhece o tempo que você está vivendo? Você conhece a brevidade do tempo que nós estamos vivendo? Pela Bíblia, qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo do fim. O tempo dos últimos dias, queridos. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer os últimos dias? Parem um pouco. O que significa os últimos dias para vocês? Os últimos dias, irmãos, significa, queridos, que nós estamos vivendo os últimos segundos, as últimas gotas, os últimos momentos da história dessa terra. Por isso, eu faço novamente a pergunta para vocês: por que Deus te chamou para viver nesse tempo? Vocês já pensaram nisso? Por que Deus te chamou para viver nesse tempo, nesses últimos dias? O que Deus tinha em sua mente ao te chamar para viver agora? E não em outro tempo passado. O que Deus planejou, amigos e irmãos, para você? E eu volto novamente a fazer perguntas para vocês. Mas é para que vocês pensem. O meu sermão vai ser baseado nisso. Eu vou bater até vocês saírem daqui incomodados. Por que você está aqui nessa manhã? Pensem. Qual é a razão de você viver, queridos, nesses últimos dias? O que Deus espera de você nesses últimos dias? Irmãos, Deus escolheu que você nascesse por obra do acaso? O que vocês acham? Vocês foram um acidente? Ou vocês foram planejados na mente de Deus? Até aquelas pessoas, queridos, até aquelas pessoas que nasceram de formas violentas, por incrível que pareça, irmãos, foi planejado por Deus. Irmão, está falando besteira já aqui. Porque se não tivesse no planejamento de Deus, não nasceria. Não viria esse mundo. E eu garanto para vocês que dentro do plano divino, você foi planejado. Todos vocês que vieram nessa manhã aqui, vocês foram planejados. Antes mesmo que esse mundo aqui fosse criado, o Senhor já tinha pensado em você. Deus já tinha pensado na sua existência.
como, por exemplo, como numa construção desse templo aqui, que foram colocados tijolos. O Senhor já tinha pensado na sua vida, no seu nascimento, para reconstruir os últimos dias, para preparar as pessoas nos últimos dias. Se você vive nos últimos dias, e queridos irmãos, nos últimos tempos, é porque você faz parte do plano de Deus para esse tempo. Queridos, agora eu vou fazer uma viagem com todos vocês. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês se imaginem nessa viagem do tempo. Você já pensou por que você não nasceu no início desse mundo, na época de Adão? Você já imaginou isso? Eu quero fazer vocês pensarem. Se você tivesse vivido na época de Adão, vocês teriam mais ou menos ali um pouco mais de 4 metros de altura. Vocês já imaginaram isso? Mais de 4 metros de altura Adão tinha. Nessa época, você não conheceria, por exemplo, hospitais. Vocês não iam conhecer cadeias. Vocês não iam conhecer uma miséria de coisas que hoje existe aqui, se vocês vivessem na época de Adão. Mas num plano de Deus, amigos, num plano de Deus, você não nasceu no início desse mundo, na época de Adão. Agora eu quero levar vocês a 1.600 anos após Adão. 1.600 anos após Adão. Se você tivesse nascido no ano de 1656 da história da Terra, você estaria ouvindo aquele som. Pam, pam, pam. É Noé que está. Pam, pam, pam. É Noé que está batendo. Vocês iam ouvir isso. Se você tivesse nascido na época de Noé, nessa época, você veria Noé construindo a arca. E eu pergunto de vocês de novo, você teria entrado na arca? Pela mente que você tem agora, pelo conhecimento que você tem agora, você entraria na arca por meio da pregação de Noé? Pelo conhecimento que você tem agora, como você teria aceitado aquele velho pregando, de cabeça branca pregando o evangelho? Você teria acreditado que o mundo iria acabar, queridos, em água? Pense, eu quero que vocês sejam sinceros. E que você estava vivendo nos últimos tempos, na época de Noé? Você acreditaria nisso? Mas você, queridos, não nasceram na época de Noé. No plano de Deus, você não nasceria na época de Adão, também não nasceria na época de Noé. Mas eu vou levar vocês a 400 anos após Noé. Viajem comigo, eu fico pensando nas minhas meditações. Você estaria mais ou menos ali vivendo no ano 2400 na história da Terra. Nesta época, tinha um velho ali que estava vindo com um cajado na mão, chamando o povo de Deus ali do Egito e passando pelo meio do mar com esse povo. Era uma grande multidão. Diz alguns historiadores, teólogos, que era ali na faixa de 1.800.000 pessoas, quase 2 milhões de pessoas ali atravessando o mar. E então, vocês chegando do outro lado do mar, atravessaram o mar. E os soldados egípcios, o que aconteceu com eles? Morreram. Todos eles morreram. E o povo de Deus, diz quando eles atravessaram o mar, diz que o povo de Deus louvou o Deus, o nome do Senhor, porque foram salvos. Certamente,
Você que está aqui nessa manhã também faz parte do povo de Deus. Certamente você também estaria com Moisés, se você tivesse nascido na época dele. Depois de ter passado pelo meio do mar, começou a cair um pão, diz a Bíblia, um pão lá no deserto. E aí esse pão, que dá-se o nome de maná, você começa a comer. Que coisa deliciosa, tinha sabor de mel. Diz que esse pão tinha sabor de mel. É? Que delícia, irmãos. Que delícia era esse maná hoje. Mas amanhã não era mais delicioso. Depois de alguns dias, vocês comendo esse pão dos anjos, você já estava enjoado. E você dizia, já não aguento mais comer esse pão. Aí eu volto. Eu quero voltar lá para onde eu vim, de onde eu vim. Eu estou enjoado, já não aguento mais comer esse pão, essa comida. Só isso. É de manhã, é de tarde, é de noite. Só isso, não tem outra coisa. Aí eu pergunto de vocês. Vocês estão vivendo na época de Noé. Se vocês estivessem lá, vocês teriam reclamado do pão? Sinceridade. Não preciso nem balançar a cabeça, porque depois vai vir mais pesado para vocês. Por isso que eu disse que eu não vim aqui massagear vocês. Não vou. Vocês podem ficar, nunca mais me chamarem aqui. Mas eu não vou poupar vocês. Se você estivesse lá, você se revoltaria contra Moisés e Arão? Quem é você, queridos, no plano de Deus? Mas você não nasceu na época de Adão, muito menos na época de Noé, e nem na época de Moisés. Deus tinha outro plano para você. Agora eu vou levar vocês a 1000 anos depois de Moisés. 1000 anos, eu quero que vocês viajem comigo. 1000 anos depois de Moisés. Ali vocês estão ali no ano 3400 da história da Terra agora. E tinha um rei que dominava o império de Babilônia, chamado Nabucodonosor. Ele estava reinando nessa época. Então, agora esse rei, o povo de Israel agora era escravo. Você está vivendo nesse período agora. 4 jovens se destacavam no meio desse povo, porque tinham sido levados escravos. E eu pergunto de vocês, quais eram as características desses 4 jovens? Eles colocaram diante deles ali uma comida, mas eles não podiam comer aquela comida. Esses 4 jovens amigos, irmãos, eles tinham um comportamento diferente. Eles eram diferentes. Se você tivesse vivendo lá na corte de Babilônia, como aqueles jovens, que tinham foco, eles não dormiam, tá? Você rejeitaria a mesa do rei de Nabucodonosor? Você teria sido escolhido pelo rei como uma pessoa sábia, se você vivesse na época de Nabucodonosor? Com o conhecimento que vocês têm hoje, quem é você no meio do povo de Deus? No meio dessas pessoas, quem é você? Mas você, queridos, não nasceram na época de Nabucodonosor. Eu vou levar vocês a 600 anos depois de Nabucodonosor. Você agora está, queridos irmãos, ali, seguindo um jovem galileu, de pés empoeirados, com muita sabedoria, muitos milagres ele realizava. E por onde ele passava, não existia pessoas doentes, porque todos ele curava. E aí, você tira a sua veste, nós estudamos isso, para que ele passasse, entrasse em Jerusalém, em cima do jumentinho. E você aclamava ele rei, Hosana nas alturas. E você segue a Jesus, até ele ser levado ao Gólgota. E é dito,
né? Que várias pessoas que foram curadas por esse jovem Galileu, pelo seu Salvador, pelo meu Salvador, várias pessoas que estavam ali no convívio, lá no Gólgota, lá antes de ser levado para ser crucificado, ali perante os líderes romanos e judeus ali, diziam, crucifica-os, crucifica-os. Pessoas que foram curadas gritavam para serem. Barrabás também estava lá. Quem você escolheria se você estivesse lá? Jesus ou Barrabás? Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Quem você escolheria se você estivesse lá na época de Jesus? Mas você não nasceu na época de Jesus. Eu vou levar 1000 anos após Jesus. Agora você está na Idade Média. A irmã até comentou ali, né? Você agora está sendo perseguido. Uma tremenda perseguição dos cristãos. Pessoas estavam sendo mortas por causa de sua fé. Sofrendo terrivelmente. Por alguém que não entendeu a Bíblia e usou a palavra de poder e não de amor. Então agora você está no meio de todo esse sofrimento. E agora você tem que decidir a sua fé. Ou você protege a sua vida, ou você confia no Senhor. Você é levado agora à morte, na fogueira. Quantos cristãos morreram, queridos irmãos, nessa época? E agora vem a pergunta. Por que você não nasceu na época, na Idade Média? Por quê? Porque Deus tinha um plano para você. Você não deveria ter vivido nesse período. No plano de Deus você deveria viver, amigos, outra experiência. Mas agora, eu vou levar vocês agora a 1000 anos após a Idade Média. Você agora está no ano de 2024. Agora você chegaram agora, né? Você nasceu nessa época. Você não nasceu na época de Adão, na época de Noé, na época de Moisés, na época de Daniel, na época de Davi ali. Você não nasceu na Idade Média, você nasceu. Deus escolheu você para viver os últimos dias, irmãos. O que você acha da época que nós estamos vivendo? É fácil? É a época mais difícil. Se você analisar todas as épocas que eu avaliei para vocês, que eu mostrei para você, a época mais difícil é a época dos últimos dias. Não foi a época de Adão que foi a mais difícil. Não foi a época de Noé que foi a mais difícil. Não foi a época de Jesus a mais difícil. Não foi a época da Idade Média, a época de Nabucodonosor que foi a mais difícil. Não, irmãos. A época mais difícil, queridos irmãos, foi a nossa. É a época dos últimos dias. O mal está tão crescente, queridos, que muitos dizem a palavra de Deus, se esses últimos dias que nós estamos vivendo não fossem abreviados, não ficaria um. Não ficaria um. Vocês viram, vocês ouviram, quem estudou a lição da escola sabatina. Só para vocês entenderem a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Tá? Vocês estudaram, mas eu vou pedir para vocês abrirem, porque às vezes a gente passa batido ali em algumas coisinhas. Mateus capítulo 24 aqui, queridos. Deixa a Bíblia de vocês aberta aí no livro de Mateus capítulo 24 aqui, para vocês verem. Tá? Jesus aqui no capítulo 24 de Mateus, tá? Enquanto vocês estão procurando, eu vou contextualizando aqui. Jesus ele estava saindo do templo pela última vez aqui nessa terra. A sua vida, era os últimos momentos de sua vida aqui nessa terra. Quando ele saiu do templo, os discípulos ali chamaram a atenção, conforme a nossa irmã acabou de dizer, da beleza do templo. Né? As colunas eram feitas de mármores, tá entendendo? Aqueles mármores belíssimos, queridos, que quando o sol batia, brilhava como ouro o mármore. O sol quando batia no mármore, de tão belo
era. A lição descreveu ali a beleza do templo. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. O sol, quando ele batia, ali aquelas pilastras, parecia ouro polido naqueles mármores. Os discípulos disseram: mestre, que coisa linda, mestre. Observe, mestre, que coisa linda. E aí Jesus olhando para eles ali, vendo o templo, e Jesus responde: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos perceberam que Jesus estava falando dos nossos dias. Dos nossos dias. E ali, os discípulos então perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, então, mostra-nos, Senhor Deus. Mostra uma brevidade, mostra os últimos dias, mostra os sinais para a gente. E aqui eu quero que vocês leiam comigo agora. Jesus falando, irmãos, capítulo 24, versículo 4. Respondeu Jesus: cuidado. Que ninguém o quê? Eu sou adventista. Tenho 50 anos na igreja. Os discípulos, irmão, para quem que Jesus estava falando isso, irmãos? Para os discípulos, onde eles ouviram direto da fonte da vida a mensagem. Vocês acham que Jesus estava falando, cuidado? Ele não estava falando para a multidão, ele estava falando para as pessoas que estavam ouvindo dele ali. Cuidado para que ninguém vos engane. Você que acha que tem 50, 80, 10 anos da igreja, que ninguém vai me enganar. Cuidado, irmãos. Agora eu repito a palavra de Jesus para vocês. Cuidado, queridos irmãos. Porque se você cair nessa, você também será enganado. Vai ficar perdido dentro da igreja. Então, nesse momento, Jesus estava aqui falando para quem? Para os discípulos, irmãos. Jesus pensava que os seus discípulos não poderiam ser enganados? Claro que não, irmãos. Eles poderiam sim ser enganados, os discípulos de Jesus. E aí, queridos, Jesus, ele preocupado com seus discípulos, ele advertiu ele, falando no verso 4, cuidado para que ninguém vos engane. Então eu pergunto nessa manhã para vocês, será que podemos ser enganados ou não? Com as coisas que estão acontecendo, será que nós podemos ser enganados com o tempo que nós estamos vivendo? No tempo final? A maioria dos cristãos, eu estou nele também, irmãos, nós estamos dormindo, queridos irmãos, enquanto deveríamos estar acordados. Quem se atreveria a dormir nos últimos tempos, irmãos? Enquanto deveria estar acordado? Só quem não sabe o tempo que está vivendo é que está dormindo. Aqueles que conhecem o tempo precisam despertar do sono, diz o apóstolo Paulo. O que significa, queridos, estar dormindo? É não estar vivendo. Segundo as Escrituras, é estar se enganando, é estar fora do tempo. É estar vivendo no tempo do fim, mas não está se preparando para esse tempo. É isso que significa estar dormindo. É por isso que Jesus fala aqui no verso 4, cuidado, para que ninguém engane você, para que você não se engane você mesmo. E aí vem o verso 5, aqui para todos nós. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Essa profecia já fechou, já foi cumprida, porque hoje existe mais de 1.000 pessoas que dizem por aí que é o Cristo no mundo afora. Mais de 1.000 pessoas dizem que é o Cristo. E aqui no verso 5, 6 agora em diante, queridos irmãos, diz aqui para todos nós, vocês ouvirão falar de guerras e rumor de guerras, mas não tenham medo, disse Jesus, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Já não vivemos, irmãos, mais em rumores de guerras. Já não vivemos mais nesse daí. Por quê? Porque nós já estamos vendo as guerras acontecendo. Já não existe mais rumores. Agora é guerra na realidade mesmo. Mas se você ainda não percebeu, queridos irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, tome cuidado. Tome cuidado. Porque essa guerra, ela vai muito além do que pegar em armas. Essa guerra ocorre, sabe aonde?
na minha mente e na mente de vocês. Você sabia que o inimigo, irmãos, eu vi esqueci o nome dela, Maísa, uma pregadora adventista. De vez em quando eu vejo alguns sermões, ela dizendo que o inimigo de Deus, ele tem muita inveja de nós. Entendeu? Olha lá como é bonito, né, irmão? Ó, dá uma olhada, a criatura de Deus aí, ó. Tucano. Ele veio aqui ouvir. Todo sábado ele vem aqui ouvir. Tucano aí. Então, olha, queridos, o que eu quero dizer para todos vocês que o inimigo de Deus, eu não gosto nem de mencionar o nome dele, o inimigo de Deus, não é nosso, é de Deus. Ele tem muita inveja de nós, sabe por quê? Porque você pode orar e o inimigo de Deus não pode orar. Quem ouviria ele? Você pode e eu podemos ter filho, mas o inimigo de Deus não pode ter filho, por isso que ele tem inveja. Você pode ter uma família, mas ele não pode ter uma família. Você pode ter esperança, mas ele não. Você pode amar, mas o inimigo de Deus não pode amar. Você vai para um lugar onde ele nunca mais vai botar os pés dele, que é lá no céu. Porque de lá ele foi expulso. E você não, você vai para lá. Você foi chamado por Deus para ir morar no céu, passar umas férias. Você não vai morar para sempre lá no céu. Quem falar isso aqui, não estuda a Bíblia. Nós não vamos morar para sempre lá no céu. Nós vamos passar umas férias ali, tá? De 1000 anos. Depois de 1000 anos, queridos, nós vamos voltar. Vai vir todo mundo. O nosso Deus vai vir conosco para cá. Para essa terra aqui. Aqui vai ser o centro do universo. O céu, amigos, irmãos, é seu. O céu é meu. Você foi chamado por Deus para ir morar lá. Lá não haverá hospital. Lá não haverá cadeia. Lá não haverá essas misérias que a gente vê aqui atrás de emprego, atrás de desespero para comer comida. Não vai haverá nesse negócio de pegar ônibus, de pegar Uber. Lá não existirá isso, amigos. Pensem nisso. Você e eu nascemos para irmos morar 1000 anos lá no céu e depois morarmos a eternidade com o nosso Deus aqui na terra, tudo renovado. Vocês estão entendendo quem você é agora? Você entende tudo isso? Você vai sair daqui hoje, queridos amigos, se você entender tudo isso, você vai sair daqui hoje compreendendo outra coisa. Por isso que Jesus diz aqui no verso 8 para nós, tudo isso será, tá? O início das dores. Tudo isso é o início das dores. Quando uma mãe vai ter um bebê, ela sente muitas dores. E cada vez que o bebê vai se aproximando do nascimento, a dor vai se intensificando mais. É o que dizem as mães. Né? Deus disse, queridos irmãos, que essas misérias que nós estamos vivendo aqui nessa terra é o princípio das dores. E à medida que o bebê vai nascendo, a mãe tem dor mais intensa. E à medida que se aproxima mais da volta de Jesus, a dor aumenta cada vez mais. Por isso que eu não vou mentir para vocês. Eu não posso enganar vocês. As coisas vão ficar muito mais difíceis do jeito que está. Eu não sou pregador aqui, eu não gosto da teoria da conspiração, mas eu também não vou meter a mão na cabeça de vocês. As coisas vão ficar mais difíceis, queridos. E eu pergunto de você está preparado para viver essas dores? Não é dor que a mãe tem e depois passa. Você está preparado? Veja o versículo 9 aqui. Vamos ver. E aqui, versículo 9 diz assim, então eles quem? Os inimigos, as pessoas que não acreditam, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa de mim, disse Jesus.
Meus irmãos, isso é muito importante. Por isso, né, que eu quero que vocês observem nesse verso aqui. Eu até deixei aqui, tá, na minha Bíblia, até grifei aqui, né? É muito importante que vocês pensem nesse verso. Aqui, irmãos, diz que não é uma possibilidade. Tá? Aqui não diz que não é uma possibilidade, e sim é uma certeza do que vai acontecer. Vocês serão odiados por todas as nações por causa de Jesus, disse Jesus. E eu te pergunto, você está preparado para ser odiado pelas pessoas? Aqui nesse verso 9, está falando, irmãos, de ódio contra você. Aqui também diz que você será condenado à morte. Lembra das dores? É o princípio das dores? Mas aqui no verso 10, queridos irmãos, diz aqui para todos nós: nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão e odiarão uns aos outros. Ouçam, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã. Só vai existir 2 grupos de pessoas aqui na Terra. Atualmente nós temos um pouco mais de 30 mil religiões diferentes no mundo. Religião cristã, tá? Mas só vai existir 2 grupos de pessoas, 2 grandes grupos de pessoas. Um grupo vai amar e o outro grupo vai odiar. Não é isso que Jesus está dizendo aqui? Um grupo vai trair e o outro será traído. Um vai sofrer e o outro vai fazer sofrer. Qual dos grupos você vai pertencer? Se você me disser, irmão Watson, eu vou participar do grupo que vai amar. Então eu pergunto para você. Você está se preparando? Você está treinando para esse momento que você está vivendo? Como você está se preparando para passar por tudo isso, irmãos? Como? E aí eu já vou finalizando aqui, tá? Para vocês aqui. Capítulo 24, versículo 11, até o 14, eu vou ler logo. O 11 aqui, até o 14 eu vou ler. Diz aqui para todos vocês. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pergunto de vocês, quando que virá o fim, irmãos? Quando o quê? Quando o evangelho for pregado. E eu pergunto, quantos batizaram mesmo aqui, irmãos? Uma pessoa. Está sendo pregado o evangelho? Por essa comunidade. Desculpa, tá, irmão? É que eu faço lá. Falei lá para todos os professores lá na classe da nossa, que eu sou professor da classe bíblica também lá na Asa Norte. Quantas pessoas nós levamos esse ano? Eu pergunto para eles. Quantas pessoas? É que eu não tenho tempo para mostrar para vocês o que eu estou fazendo com a minha esposa. A gente sai mais de 50 quilômetros para dar estudo bíblico numa clínica de pessoas que usam drogas, que estão fazendo tratamento. Uma vez na semana a gente vai lá. Eu gosto demais de ir lá dar estudo bíblico. Porque quando eu vou abrir a palavra de Deus para eles, se minha esposa tivesse, ia mandar o Fernando mostrar aqui, mandar um vídeo lá para ele, lá, tá entendendo? Vamos cantar, meus irmãos. A Igreja Adventista lançou um louvor agora, Adoradores 5, Espírito Santo. Espírito Santo, o nome da música Adoradores 5. Depois até pedir, a gente não vai cantar aquele último lá não, tá, Fernando? Depois tu coloca Adoradores 5. Vamos cantar. Eles nunca tinham ouvido, irmãos. Eu botei lá o telãozão lá na comunidade. Olha o nome da comunidade, Novo Tempo. Eles assistem a TV Novo Tempo. Irmãos, arrepia quando eles cantam. Mas eles cantam com tanta vontade. Eles cantam com tanto vigor. Irmão, eu quero me mudar para cá. Porque quando a gente vai cantar aqui na igreja, a gente está morrendo, irmãos. A gente não vê as pessoas cantarem, parece que a gente não sorri, parece que a gente não acredita, queridos, na fé que nós estamos, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos.
Os últimos dias não dá mais tempo de a gente ficar. Eu queria que, meu Deus, se meu Deus pudesse me aposentar, eu queria, irmãos. Eu queria ter mais tempo. Infelizmente não dá, eu tenho que trabalhar para sustentar a minha e minha esposa agora, né? Porque meus filhos já se casaram, né? Já não estão mais em casa. Irmãos, os últimos dias, irmãos, não dá mais quando o irmão veio aqui, irmão, poxa, irmão, vamos comprar uma balança só para a gente pregar o evangelho, irmão, R$200, R$400, irmão. A gente já começa, puxa, a vida, vou embora daqui. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. E vocês vão entender por que eu estou falando essas coisas para todos vocês. Por que vocês foram chamados para viver, queridos irmãos, os últimos dias aqui na terra. Você já parou para pensar? O que vocês estão ouvindo, irmãos? As outras pessoas já ouviram. Não existirá uma só pessoa, queridos irmãos, fora desses dois grupos. Do amor e do ódio. Crentes e crentes, brancos e pretos, empregadores, empregados, cultos e incultos, todos participarão desses dois grupos. Tudo isso é algo que vai envolver toda a humanidade. E Deus fez planos para você e para mim vivermos nessa época. E eu pergunto de vocês, por que Deus escolheu você para viver nesse período mais difícil da face da terra, queridos irmãos? Eu pergunto de vocês, se vocês fossem um general, se vocês tivessem que escolher soldados ali para a hora mais difícil aqui dessa terra, que tipo de soldado vocês escolheriam? Soldados fortes ou soldados fracos, irmãos? Que tipo de soldado vocês escolheriam? Fortes, irmãos. Irmãos, vocês são fortes ou fracos? Irmãos, nós fomos escolhidos por Deus para vivermos o momento mais difícil da história dessa terra. Então você não é fraco. Você não é fraco, você é forte. Você precisa saber disso. Nós fomos escolhidos por Deus. Que tipo de soldado, eu pergunto, Jesus espera, Jesus precisa que sejamos nesses últimos dias, aqui nessa terra? Que tipo de força, irmãos, é preciso ter no final dos tempos, irmãos, aqui? Que tipo de força? Que poder o Senhor prometeu, lá no livro de Joel, queridos irmãos, capítulo 2, para todos nós, que poder Ele nos colocaria à nossa disposição, estaria conosco nos últimos dias, irmãos? Que Deus concederia sobre o povo de Deus nos últimos dias. Preciso dizer algo para vocês também, meus irmãos, nessa manhã. Se vocês soubessem o que Deus está preparando para cada um de nós aqui, irmãos, vocês ficariam aqui, sairiam daqui, irmãos, nem iriam almoçar. Irmão, nós somos a geração mais fraca de todas essas que eu te falei para vocês. Nós somos a geração mais fraca da Bíblia. Mas, irmão, agora isso acabou de dizer para a gente que nós somos mais fortes? Espera aí, eu não entendi. Meus irmãos, o que nos torna fortes, irmãos? Quem é que nos torna fortes? Somos nós mesmos? É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo. Foi para isso que Deus escolheu a gente. Então, irmãos, Deus não escolheu vocês para viver na época de Noé. Imagina, irmãos, Noé hoje pregando o evangelho aqui, nos últimos dias. Deus chamou Noé para construir a arca, eu disse ali na classe, né? Deus não deu um centavo para ele construir a arca. Com o que Noé construiu a arca, irmãos? Ele construiu com o dinheiro do seu próprio bolso. Quando alguém acredita na mensagem, queridos irmãos, ele inverte. Como o irmão fez o apelo aqui, quando alguém acredita, inverte. Ele inverte dinheiro. Se Deus escolhesse Moisés hoje, qual seria, irmãos, a reação dele vivendo nos últimos dias? Seria igual? Será a nossa? O que vocês acham? Moisés trabalhou, irmãos, por 120 anos. E o poder de Deus, irmãos, que o tornou forte, não deixou seus olhos embaçados. De catarata, por exemplo, meu pai fez uma cirurgia de catarata agora, por isso que ele está de óculos preto ali. Mas Deus, irmãos, não escolheu Moisés. Deus escolheu você, escolheu eu, queridos irmãos. E eu tenho certeza
que Moisés, irmãos, ia fazer uma grande diferença se estivesse vivendo em nossos dias. Por que Deus não escolheu Elias, irmãos, para pregar o evangelho nos últimos dias? No meio de toda idolatria que há nesse mundo aqui, irmãos, de toda idolatria que há nesse mundo, Elias oraria, queridos irmãos, pedindo que Deus parasse a chuva. E nós estamos com quantos dias mesmo sem chover aqui em Brasília? 137 dias, né, sem chover. A gente está num sofrimento que só. Quantos dias mesmo o povo lá ficou sem chuva quando Elias orou para não chover? 3 anos e 6 meses, né? 3 anos e 6 meses. Depois vocês confiram lá na Bíblia. E aí depois a gente já está quase sofrendo aqui por 137 dias, lá foi 3 anos, irmãos. Elias pediu para Deus não mandar a chuva por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio não choveu naquela época de Elias. Depois Elias pediu para que Deus mandasse a chuva veio. Por que Deus não escolheu Elias, irmãos, e escolheu você e eu? Queridos, eu quero que vocês respondam agora para a gente finalizar. Sejam sinceros. Agora, se vocês quiserem, está entendendo? Fiquem à vontade. Veja o mundo aí fora. Parece... Quem está vencendo? Veja o mundo aí fora. Parece... Quem está vencendo? Deus ou Satanás? Quem você acha, irmãos, que está comandando o mundo hoje? Deus ou Satanás? Se nós olharmos, irmã, realmente, se nós olharmos, parece que o inimigo está vencendo. Se eu falar para todos vocês que o Senhor terminará a sua obra de forma extraordinária, irmãos, de forma brilhante, Deus, irmãos, tem um final para mim e para vocês de maneira que vocês jamais imaginaram. Só existirá 2 grupos. 2 grupos que existirá aqui nessa terra, queridos irmãos. O que vai ganhar, que levantar os troféus, e o que vai se perder. O amor e o ódio. Você está pedindo a ajuda de Deus para vencer, para ser vencedor? Para fazer parte do grupo do amor? Você está pedindo para Deus, Senhor, me prepare, Senhor. Me ajude, Senhor. Não me deixa ficar nessa mornidão, Senhor Deus. Até onde você permite que Deus haja na sua vida? Até onde, irmãos? Irmãos, Deus está dizendo para todos nós nessa manhã, é hora de vocês tomarem uma posição. É hora de vocês, irmãos, acordarem. Deus está mandando dizer isso. É hora de vocês, irmãos, tomarem uma posição. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Quando vocês estiverem lá no céu, quem que vocês... Quando vocês chegarem lá no céu, quem que vocês vão querer conversar? E por quê? Queria ouvir 2 só, rapidinho, só para a gente fechar aqui. Quem que você, tirando Deus Pai, Jeová, Yahvé, tirando Jesus e tirando o Espírito Santo, quem dos autores bíblicos que vocês admiram demais na Bíblia, que vocês, assim que vocês chegarem lá no céu, quem que vocês gostariam, irmãos, de conversar lá? Quem? Moisés, irmãos, diga para mim, por que você escolheria Moisés? Rapidinho, irmãos, rapidinho, vamos lá. Ele escolheu Moisés, aqui ele explicou, irmãos, o porquê. Queria mais um outro aqui, mais um outro, uma mulher, vai lá, por quem? Paulo, por quê, irmão? Porque eu acho incrível a história de Paulo, a fé que ele tinha e a perseverança pelo que ele passou e a sinceridade dele. Paulo. Queria ouvir mais alguém aqui do fundo. Quem que vocês gostariam de conversar lá no céu? Se chegar lá no céu, quero conversar. Quem? Abraão, por quê, irmão? Fale para mim. Pela fé que ele tinha em Deus.
Olha só, irmãos, eu fiz essa pergunta. Sim, fala, Félix. Eu gostaria de ver todos vocês aqui no céu para a gente conversar, do jeito que estão fazendo aqui. Olha só, irmãos. Eu fiz essa pergunta lá na classe bíblica para as pessoas. Davi? Eu queria Davi. Queria Davi. Por que tu queria Davi? Porque ele é muito forte e derrotou Golias. Muito bem, tá vendo, irmãos? Vou falar uma coisa para todos vocês aqui. É o apelo que eu quero fazer para vocês. Irmãos, vai ser tudo diferente. Vocês querem ver esses homens grandiosos, né? Se eu falar para vocês que vai ser diferente, vocês acreditariam em mim? Irmãos, vai ser diferente, irmãos. É eles que vão procurar a gente, irmãos. É Davi que vai procurar ele, irmãos. É Abraão que vai procurar você. É Paulo que vai procurar você. É Moisés que vai procurar vocês, irmãos. Pensem nos homens, é eles que vão procurar a gente, queridos irmãos. Por quê? Por quê, irmão Adson? Todo mundo ficou lá na classe bíblica. Por quê, irmão Adson? Por quê? Porque eles queriam viver os últimos dias, irmãos, para pregar o evangelho. Eles queriam estar aqui no nosso lugar, mas Deus não escolheu eles. Deus escolheu eu, Deus escolheu vocês, e esses profetas, Elias, Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, vão querer vir, queridos irmãos, conversar com a gente. Eles vão dizer, qual é o seu nome, irmão? Cavalcante. Quem foi que o senhor escolheu? José vai chegar, Cavalcante. Conta pra mim, Cavalcante, como foi, quanta experiência, como foi terminar a obra do nosso Deus. Conta pra mim, ele vai querer ouvir você, vai querer, conta pra mim, todo mundo vai querer, queridos irmãos, conversar com a gente. Se você não é famoso, então se prepara, queridos, se prepara, é isso que eu falo para as pessoas. Eu digo, irmãos, vamos acordar, seja diferente, seja como aqueles 4 jovens lá na fornalha, queridos irmãos. Pode vir, pode aquecer 1000 vezes esse fogo, mas eu não vou dobrar meu joelho, eu vou pregar o evangelho, irmãos. 2 pessoas é pouco, irmãos. 2 pessoas é pouco, irmão. Nós passamos o ano todinho, irmãos. E a gente parece que não se move. Se Deus fosse fazer, queridos irmãos, um censo hoje aqui, perguntando para vocês, perguntando para mim, olha, vocês querem que eu volte hoje? Ou vocês querem que espere mais um pouco? Possivelmente a maioria ia dizer para Deus, Senhor, não volta hoje não, Senhor. Volte depois, Senhor. Até quando, irmão, vocês vão ficar nessa? Até quando a gente vai ficar nessa, irmãos? Eu corro, eu me levanto, eu clamo, eu vou pregar, irmão, mas as pessoas não querem saber de pregar o evangelho. Ai, irmão, mas eu não sei pregar o evangelho. Irmão, tu não sabe, mas você sabe orar. Você tem amigos, irmãos, que eu não consigo alcançar. Eu digo para os meus irmãos, não leve só para a classe bíblica, deixa chegar lá que o Espírito Santo toca no coração deles. Eu só preciso que cheguem até mim, ou então que cheguem nas pessoas que ensinam a Bíblia. Irmãos, e este evangelho do reino será pregado a toda a nação, então virá o fim. Foi isso que deixou aqui para todos nós. E eu finalizo no livro de Marcos, capítulo 16. Vocês vão estudar essa semana agora para finalizar, né? Capítulo 16, verso, a ordem de Jesus para mim e para vocês. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda nação, a toda comunidade, disse Jesus. Vão. Vocês querem ser saudados de Jesus? Vão, irmãos. Cheguem, irmãos. Ou vocês querem ficar aqui sofrendo, irmãos, vendo as pessoas morrerem? Morreu um colega meu agora, deixou 2 filhos, uma esposa. Eu fico com muita raiva, irmãos. Parece que pessoas boas morrem logo, as ruins ficam. Eu sou um deles. E fico. Até quando, irmãos, a gente vai ficar aqui? Vamos cantar Adoradores. Eu vou mudar, tá, Fernando? Desculpa aí, pra gente encerrar aqui. Vamos cantar Adoradores.
Espírito Santo, canto congregacional, coloca assim, adoradores congregacional, que vai aparecer a letra, tá? Esse daí não aparece a letra não, se não me falha a memória. Aparece? Beleza. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé e vamos cantar com toda a força. Pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito. Cante, mas cante, queridos irmãos, cante com fé, cante com fervor, queridos. Nós, no teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Tá forte. Nós somos fortes por causa do Espírito Santo. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Amém. Quando eu canto esse louvor e outros também. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, isso me aquece o meu coração. Como é bom, irmãos, quando a gente vê pessoas que acreditam, que investem, que estão querendo mudar de vida, mas o inimigo destruiu eles. Ele está destruindo nós dentro da igreja. Está destruindo a gente dentro da igreja. Que nós não podemos fazer parte de uma igreja morna, irmãos. Saiam, ouçam os líderes
líderes de vocês, preguem. Eles têm que dar o primeiro exemplo, eles precisam sair para dar um exemplo para vocês e saírem junto, não tendo vergonha. Jesus espera soldados fortes. Jesus espera que você faça o que fez Elias, Moisés, Noé e muitos outros líderes. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, o Senhor glorioso Deus nos advertiu nessa manhã para nós tomarmos cuidado, para que ninguém nos engane. O Senhor disse que nós estamos vivendo os últimos momentos de nossa vida aqui nessa terra. A Tua palavra está aqui, meu Pai, para a gente nos despertar, meu glorioso Deus. Ajude essa comunidade aqui, meu Pai, todos os Teus filhos que vieram essa manhã aqui ouvir a Tua mensagem. Que eles saiam daqui incomodados, Senhor Deus. Que o Senhor, meu Pai, mexa com eles, se for preciso, Senhor Deus, faça tudo, meu Pai. Para que essa comunidade que veja a luz, meu Pai, vindo de Ti, meu glorioso Deus, por meio do Teu Santo Espírito em nossa vida. Abençoe-nos, Senhor Deus, nos dê um sábado restante de bênçãos, de testemunho, de alegria, meu Pai, que o nosso sábado aqui seja sábado de adoração, de testemunho, de pessoas sendo salvas para o Teu nome. Em breve Jesus romperá nas nuvens dos céus. Em breve nós pertenceremos, Senhor Deus, ao grupo dos vencedores, ao grupo do amor, Senhor Deus, não do ódio. Nós acreditamos nisso, nós investimos nisso. São essas bênçãos que nós pedimos, no doce nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.